Eu não sei se você está nos visitando, ou se você frequenta só este culto, mas nós estivemos por 24 horas em oração ininterrupta, buscando a presença do Espírito Santo. Desde as 6 horas da tarde de ontem até as 6 horas de hoje. Foi extraordinário. É lógico que revezando, alguns passaram mais tempo que outros, mas não vou dizer que foi, porque tem sido, ainda está sendo extraordinário. Amém? E eu não planejei isso, mas o Espírito Santo planejou que hoje eu iria pregar sobre fogo, mantendo o fogo aceso. Feche os seus olhos. Espírito Santo, tudo isso é para Jesus. A nossa vida é para Jesus. A minha vida é para Jesus. Eu quero ser como um sacrifício totalmente queimado no teu altar. Espírito Santo, nesta noite eu quero falar sobre ti. Eu quero falar sobre o fogo do altar de Deus, que pode queimar também no meu coração, no coração da igreja e no coração de qualquer pessoa que busca o Senhor. Espírito Santo, eu quero estar agora trabalhando em parceria contigo, trabalhando no Sinantilambana. Espírito Santo, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Tu não precisas de mim para fazer o que o Senhor quer fazer hoje à noite. Mas assim como Jesus não precisava daquele garoto que colocou nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes, para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Espírito Santo, da mesma forma o Senhor não precisa da minha vida, mas eu tenho aprendido que o Senhor tem alegria em usar o seu povo, os teus servos. Por isso eu me coloco como instrumento nas tuas mãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, coloca os teus anjos ao nosso redor. Espírito Santo, bloqueia agora toda ação do inferno neste lugar. Abra-se os céus neste momento. Rasga os céus, Deus, e desce sobre este lugar. Manifesta a sua presença em nosso meio. Espírito Santo, nós te desejamos. Mais do que bem-vindo, nós te desejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. O fogo na Bíblia é uma das linguagens figuradas para o Espírito Santo de Deus, para as manifestações do Espírito Santo de Deus, para as manifestações do Espírito Santo de Deus na vida dos profetas, dos apóstolos, dos homens e das mulheres de Deus que se abriram e desejaram mais de Deus em sua vida. E eu quero compartilhar com você um episódio em que isso aconteceu, onde Deus veio, o Espírito Santo veio como um fogo sobre a vida de um homem e transformou a vida deste homem. Não transformou somente a vida deste homem, transformou a sua família. Não transformou somente a sua família, transformou a sua cidade. Não transformou somente a sua cidade, transformou a sua nação. E este fogo do Espírito Santo que estava sobre a vida deste homem, estava sobre a vida de Jesus, ele está aqui nessa noite,
E Ele quer estar sobre a sua vida, para transformar a sua vida, a vida da sua família, a sua casa, o seu lar, e para através de você, transformar a nossa cidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6, Êxodo 3, do verso 1 ao verso de número 6. Este homem do qual estou falando é Moisés. Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Vamos ler? Se acompanha aí. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Diga, chama de fogo. Que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Repita comigo, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou. Diga, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Queridos, essa passagem, ela está num contexto em que Moisés, ele tenta libertar o seu povo pelas suas próprias forças. Você conhece a história de Moisés, está lá no livro do Êxodo, no livro de Êxodo, você pode ler em sua casa. Mas a história de Moisés conta a história de um menino que nasceu escravo no Egito, porque o povo de Israel estava escravizado por dezenas, centenas de anos ali no Egito. E havia sido lançado um decreto por Faraó que todo menino, macho, homem, deveria ser jogado no rio Nilo. Todo menino nascido dos judeus, todo menino israelita, deveria ser jogado no rio Nilo. Ora, Moisés era um menino bonito, e a mãe dele então tentou escondê-lo, escondeu por alguns meses. Mas criança faz barulho, né? Criança chora, criança tem cólicas, criança tem fome. E a mãe de Moisés, vendo que ela não podia mais esconder Moisés, então ela pensou em um jeito de jogar Moisés à sorte. Quem sabe Moisés sobreviveria. Ela prepara uma cesta de junco, e daí vem o nome Moisés, né? Moisés é colocado nessa cestinha no rio Nilo, e a mãe pede para Miriam, irmã de Moisés, veja o que vai acontecer. Miriam coloca o menino, estrategicamente, eu creio que não foi ideia dela, nem ideia da mãe dela, mas foi ideia do Espírito Santo de Deus. Coloca Moisés logo acima de um local onde a filha de Faraó estava se banhando. E Moisés então, naquela cestinha, vai descendo o rio Nilo, e a princesa, a filha de Faraó, ela vê aquela cestinha, e ela pede para os seus criados pegarem aquela cestinha, porque muito provavelmente ela ouviu o choro de Moisés, e daí vem o nome Moisés tirado das águas. E ela então decide, mesmo sabendo que era uma criança judia, era uma criança israelita, ela decide então criar esta criança.
Moisés, ele é criado no palácio, mas antes de ir para o palácio, como ele era um bebê, a Miriam chega perto da princesa e diz: olha, eu conheço uma senhora que tem leite, ela pode cuidar dessa criança. Ah, você conhece? Então me apresente para ela. E Miriam então apresenta sua mãe, a mãe de Moisés, para a princesa. E a mãe de Moisés agora é paga para cuidar do seu próprio filho. E Moisés então, ele é criado pela sua mãe até uma certa idade, a Bíblia não diz. E depois ele é levado para o palácio de Faraó. E ali ele é criado como filho da princesa. Ele é criado como um filho de Faraó. Ele é educado naquilo que tinha de melhor. Vamos dizer assim, Moisés foi estudar em Harvard, para você ter uma ideia. Ele tem o melhor da educação da época, o melhor da alimentação da época, o melhor dos treinamentos de esporte, de lutas da época. Moisés é preparado para ser um príncipe do Egito. Mas Moisés sabia qual era a sua origem. Ele sabia que ele era judeu e não egípcio. Um dia Moisés vê que um egípcio está surrando um judeu. E ele vê aquilo que está judiando do judeu, aquilo dói no coração dele, porque é sangue do meu sangue. E ele então se levanta e ele vai e mata aquele egípcio. E com medo ele esconde aquele egípcio na água, na areia, você sabe a história. Um outro dia ele está andando novamente ali, ele vê dois judeus brigando, e ele tenta separar esses dois judeus. E aí um judeu falou: quem que nomeou você como juiz entre nós? Por acaso você vai querer me matar como você matou o egípcio? Eu vi o que você fez, eu vi que você matou um egípcio, eu vi que você escondeu ele na areia. Moisés então diz: esse negócio foi descoberto. Então ele foge para o deserto, ele foge dali porque Faraó agora decide matar Moisés, e Moisés foge. Isso nos mostra que Moisés tentou libertar a sua família, tentou libertar o seu povo pelas suas próprias mãos, e ele falhou miseravelmente. E por conta disso agora ele vive exilado no deserto. Ali ele conhece Jetro, e ele conhece Zípora, e ele se casa com Zípora, se não me falha a memória, esposa de Moisés, filha de Jetro. E ele começa a cuidar das ovelhas lá naquele deserto. E ele, a essa altura que o texto está aqui, Moisés, ele é um fugitivo, ele é um exilado, é alguém que viu o sofrimento do seu povo, viu o sofrimento da sua família, tentou resolver a situação com as suas próprias mãos, mas ao invés de resolver a situação, só piorou. Foi de mal a pior. Eu não sei se a história de Moisés reflete um pouco a sua história. Se você nasceu também de uma família sofrida, se você nasceu num contexto de sofrimento, e quando você foi tomando idade, você diz assim: eu vou resolver essa parada. Eu vou resolver a situação do meu pai ficar batendo na minha mãe. Eu vou resolver a situação de miséria e pobreza da minha família. Eu vou resolver o problema das drogas do meu irmão. Eu vou resolver o problema da minha cidade. Talvez você quis se levantar como salvador da pátria da sua casa. Talvez da situação da sua mãe, da situação do seu pai, da situação dos seus irmãos. Você viu o sofrimento, você viu a situação que eles se encontram ou se encontravam, e você tentou ir em direção a eles como o salvador da pátria. E a semelhança de Moisés, você falhou miseravelmente. As pessoas da família não te reconheceram como salvador, te criticaram, você falhou, você talvez teve que não ir para o deserto, mas se afastar dos familiares e das pessoas que você tentou ajudar, e você compreendeu que a solução não estava nas suas mãos, que você não tinha condições
de ajudar ninguém. Talvez como alguém que viu alguém se afogando no rio. Você pulou na água porque diz: eu sei nadar e eu vou salvar esta pessoa. E aquela pessoa quase arrastou você para o fundo do rio. Você quase morreu com ela. E você então sai daquele rio decepcionado. Você sai daquele rio triste, angustiado. Você, além de não conseguir salvar aquela pessoa, talvez um amigo, talvez um familiar, morreu. Você ainda quase acaba perdendo a sua própria vida. Com crise de consciência você se afasta e você está longe. Essa é a história da vida de Moisés. Moisés agora ele tem planos de permanecer no deserto, de permanecer no anonimato. Ele tentou ajudar, ele tentou fazer alguma coisa, mas falhou miseravelmente. E agora ele planeja permanecer no deserto por toda a sua vida. Mas Moisés, diga Moisés, ele não era qualquer pessoa. Moisés era alguém escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus tinha um plano para Moisés, e Deus tinha um plano sim, para libertar o seu povo através da vida de Moisés. Moisés tinha um coração de leão, mas agora ele tem um coração de cordeiro. Antes ele queria resolver as coisas no peito, no braço, na força do braço, mas agora ele está lá pianinho, ele é um cordeirinho. Ele diz assim: eu não posso resolver nada, eu não tenho resposta para nada, onde eu coloquei a minha mão só piorou, só estragou. E agora, neste momento que Moisés perdeu toda a esperança de resgatar a sua família, de resgatar o seu povo, agora que Moisés perde toda a esperança de ser usado por Deus, ele perde toda a esperança de que algo extraordinário e sobrenatural pudesse acontecer. Exatamente neste ponto, exatamente aqui, que Deus diz: agora sim, agora é hora de eu te usar, Moisés. Você está no ponto em que eu posso usar a sua vida, no ponto em que você não se vê capaz, no ponto em que você não se vê em condições, no ponto em que você não acha ter a solução e nem ser a solução de nada. É agora, precisamente nesse ponto, Moisés, que eu vou usar a sua vida. Talvez você está neste ponto aqui nessa noite, no ponto em que você desistiu da sua família, no ponto em que você desistiu de lutar, no ponto em que você desistiu de lutar contra os egidos da sua vida, contra aquilo que te escraviza, contra os vícios, contra o pecado, e é neste ponto que você foge e você está recluso no deserto. Mas Deus hoje vem para você para dizer: assim como eu levantei o meu servo Moisés, eu te trouxe aqui nesta noite para te levantar, para lutar contra o pecado e para lutar em favor da sua família, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Moisés, ele precisava de um combustível. Ali no deserto, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele vai em direção ao monte. Esse é chamado Monte Horebe, o monte de Deus. Diga: o monte de Deus. E é ali no monte de Deus, ao pé do monte de Deus, que Moisés tem um encontro com Deus Todo-Poderoso. É ali que ele é transformado. É ali que Moisés, quando ele está no deserto, longe de todos, ele tem um encontro com Deus e tudo muda na vida dele. O verso 1 diz: um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga: um dia. Basta um dia para Deus mudar a história de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Naquele dia em que Moisés leva o rebanho para Horebe, naquele dia que ele leva o rebanho do seu sogro para o pé do monte Horebe, ali aos pés daquele monte, Moisés tem um encontro com Deus, e a história de Moisés começa a mudar, e a história do sogro de Moisés começa a mudar, e a história de Israel, de uma nação, começa
começa a mudar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a sua história começa a mudar em Horebe. É no monte de Deus que Deus muda a sua história, que Deus muda a história da sua família. É em Horebe, no monte de Deus. E eu quero dizer que você não precisa ir a Israel, porque aqui é o monte de Deus para você nessa noite. Deus te trouxe ao monte dele para você que já desistiu. Tenha um encontro com ele, com o fogo de Deus, e você saia daqui com esperança no seu coração de que tem jeito para a sua casa, para a sua família, para a nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. É assim que acontece. Era um dia comum, era um dia como outro qualquer, era um dia comum, num dia como outro qualquer, que Deus se revela a homens comuns e transforma homens comuns em homens extraordinários. Hoje é um dia comum, você está num lugar comum, mas aqui tem alguém que não é comum, que é o amado e querido Espírito Santo, que pode tocar você, como tocou Moisés, e a sua vida vai ser transformada da água para o vinho, em nome do Senhor Jesus. Abre o seu coração, porque hoje, é nessa noite, que Deus vai te levar para o Monte Horebe, em nome do Senhor Jesus. Moisés tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Deus. Como é que foi o encontro de Moisés com Deus? Deus toma a iniciativa de se encontrar com Moisés. Moisés está andando com o rebanho e de repente, por acaso, do nada, ele aparece no pé do Monte Horebe. Querido, não existe do nada, não existe por acaso. Não existe por acaso, você não está aqui por acaso nessa noite. Não foi por acaso que um dia o líder do Ministério de Intercessão marcou 24 horas de oração. Não foi por acaso que nós tivemos desde as 6 horas da tarde de ontem até as 6 horas da tarde de hoje em oração pela sua vida, pela vida da igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação e pelo mundo. É porque Deus marcou na sua agenda que neste dia a igreja Vida Nova estaria com seus joelhos dobrados e intercedendo pela nação brasileira, intercedendo pela cidade de Tupã, pela família, pelas pessoas da nossa cidade. Como é que foi o encontro de Moisés com Deus? Eu quero enumerar para você aqui alguns passos de como foi isso. Como que Deus se encontra com Moisés. Em primeiro lugar, esse encontro de Moisés com Deus, ele se dá porque Deus atraiu Moisés até ele. Deus traz Moisés até o pé do Monte Horebe, para ter um encontro com Moisés. Mas isso não é suficiente. Querido, Deus, ele quer chamar a atenção de Moisés. E quando Deus quer chamar a atenção de alguém, Deus, ele chama a atenção de alguém. E se tem uma coisa que chama a atenção do homem, desde os primórdios, é o fogo. Diga fogo. Deus chamou a atenção de Moisés através do fogo. O verso de número 3, aparece ali uma sarça ardente, era um arbusto. Arbusto pegar fogo no deserto era comum, porque a temperatura acima de 40, 45, 50 graus, aquele arbusto seco, de repente o sol muito quente, muito quente, muito quente, o vento, né, vai esquentando, de repente, aquele arbusto tão seco, ele inicia ali uma combustão, ele começa a pegar fogo. Então um arbusto pegando fogo no deserto era comum. Agora, o que não era comum, o que chamou a atenção de Moisés, era que aquele arbusto, ele começou a pegar fogo, e Moisés ficou olhando, né? Porque eu creio que Moisés era como eu, assim, o fogo chama atenção. Ele falou, deixa eu ficar aqui, eu quero ver esse fogo apagar. Mas o fogo não apagava. Foi 5 minutos, 10 minutos, meia hora, eu não sei quanto tempo foi. Moisés está ali vendo aquele arbusto, ele é pequeno, ele não é muito grande, mas o arbusto queima, e ele não apaga.
ele não se consome. Porque um fogo, imagina um arbusto mais ou menos desse tamanho, muito seco no deserto, temperatura muito alta, pegou fogo, é que nem fogo de palha, faz, pronto, queimou, já foi. E ele olhando aquilo lá, o fogo, e não apaga, e não queima, e não consome o arbusto, a sarça. E aí ele fala, isso é impressionante. Então ele diz, que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Querido, a sarça foi uma das maneiras, ou uma maneira de Deus atrair a atenção de Moisés, para Moisés chegar mais perto de Deus. Deus já havia trazido Moisés para o pé do monte, mas Deus agora, eu não sei onde é que estava aquela sarça, mas eu imagino que ela talvez estivesse mais para cima do monte, onde Moisés, ali é o monte de Deus, talvez Moisés tenha que subir um pouco, ali naquele monte, mais um pouco, para se aproximar daquela sarça, para se aproximar e ver aquela sarça queimando. Mas Moisés, ele fica impressionado, aquilo lá chama a atenção de Moisés, e ele diz, eu vou ver isso de perto. Querido, sabe o que eu quero dizer para você com isso? É que Deus, Ele quer chamar a sua atenção, como Ele chamou a atenção de Moisés. Queridos, se for preciso para chamar a sua atenção, Deus fazer um show de pirotecnia, Ele vai fazer, se é que Ele já não está fazendo. Deus está, eu quero dizer para você que daqui a pouco isso aqui vai estar em fervo, em nome de Jesus. Você vai ver gente tremendo, você vai ver coisas impressionantes acontecendo aqui, e talvez você vai ficar meio assustado, vai ficar meio de longe, né? Talvez você não vai querer se aproximar como Moisés se aproximou, mas eu quero dizer para você, que o que acontecer aqui, vai ser Deus querendo chamar a sua atenção. Deus querendo chamar a sua atenção, e Deus querendo que você se aproxime mais dele. Deus atrai Moisés para perto. Segundo lugar, Deus chama Moisés pelo nome. O verso 4 diz assim, do meio da sarça, Deus o chamou. Diga, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. Querido, eu quero dizer para você que eu não sei o seu nome, eu não sei o nome da maioria das pessoas aqui. Eu tenho muita dificuldade para guardar nomes. Minha esposa que o diga. Nós oramos vários meses para começarmos a namorar. Não sei se foram meses, mas pelo menos foi mais de um mês. Acho que foi uns 3 meses, né? Que a gente orou. E eu acho que durante esses 3 meses todos, eu chamei ela de Priscila. A coisa é tão de Deus que mesmo assim ela ficou apaixonada por mim. Eu ia orar por ela e Priscila, Senhor abençoa a Priscila e tal. E aí graças a Deus, né, depois ela descobriu que a minha sobrinha chama Priscila. O que ela não sabia, que a minha professora de alemão também chamava Priscila. Mas ela não era muito chegada em homem, então não preocupava ela, né? Então, querido, eu posso esquecer o nome, pessoas podem não saber o seu nome, mas eu quero dizer para você, querido, hoje nós temos cerca de 6,5 bilhões de pessoas no mundo, não é isso? 7 bilhões e meio. É muita gente, você acha, não? 7 bilhões de pessoas. É muita gente. Querido, só na galáxia, só na Via Láctea, nós já temos mais do que isso de estrelas. Eu acredito que sim, né? Faz tempo que eu saí da escola, mas se nós pegarmos todo o universo, que para o homem ainda é infinito, o homem não achou o fim do universo, você imagina, eu não sei nem dizer quais os nomes, Joe, né? Depois de 1 trilhão vem 1 quatrilhão, 1 quinqualhão, não sei, né? Aí eu já não sei contar mais. Mas se você for contar as estrelas, querido, você vai ter que contar bilhões de bilhões, trilhões vezes trilhões, e aí você não vai estar em nenhum décimo,
nem um centésimo, nem um milésimo da quantidade de estrelas que existem no mundo, no universo. Você sabia que a Bíblia afirma que Deus chama cada estrela pelo nome? Se Deus sabe o nome de cada estrela que Ele colocou com a ponta dos seus dedos no universo, você acha que Deus não sabe o seu nome? O seu CPF? O seu RG? Onde é que você mora? Será que você acha que o nosso Deus não sabe quais são as suas dores? O nosso Deus é eterno, Ele é todo poderoso, Ele conhece o fim pelo começo. Ele, antes de você nascer, Ele já sabia toda a sua história, Ele desenhou a sua história. O nosso Deus, Ele te conhece. O nosso Deus, Ele diz: ei, você, garoto, ô rapaz. O nosso Deus fala: Jonas. O nosso Deus, Ele fala: Cris. O nosso Deus, Ele chama a gente pelo nome: Mateus, Patrícia, Cristiano. É assim, o nosso Deus, Ele sabe o seu nome, Ele sabe cada detalhe da sua vida. O nosso Deus, Ele é apaixonado por tudo que se relaciona a você. Não foi por acaso que Moisés estava ao pé daquele monte, não é por acaso que você está aqui. Deus chamou a atenção de Moisés, Deus chama a sua atenção nessa noite. Deus chamou Moisés pelo nome, e o Espírito Santo está falando no seu coração o seu nome nesta noite, e Ele está te chamando. Deus quer mais intimidade, Deus quer mais proximidade, Ele está chamando a sua atenção aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não adianta você querer salvar a sua família, não adianta você querer salvar a pátria, se você não responde ao chamado de Deus, à voz de Deus. Quando Deus diz: Moisés, Moisés diz: eis-me aqui. Ele responde. Deus se apresenta a Moisés. Verso 6 disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse, diga, repita comigo: teve medo. Teve medo. Então, querido, Moisés, nós vamos ver daqui a pouco cada coisa que Moisés viu. Mas quando Deus falou com Moisés a primeira vez, e ele viu o fogo ardente, e ele ouve a voz de Deus, Moisés teve medo. Então, se você às vezes fica com medo de uma manifestação do Espírito Santo, um tremor, alguma coisa que acontece, querido, você não é normal, não é anormal, você não é um grande pecador por causa disso. Moisés também teve medo de Deus, mas Moisés venceu o medo, e você vai vencer também, e você vai ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo, como Moisés também teve, em nome do Senhor Jesus. Deus se apresenta a Moisés. Muitos de nós conhecemos a Deus como conhecemos alguém famoso, de ouvir falar, de ler a respeito, de ver um retrato. Mas o Deus que se apresentou pessoalmente para Moisés, quer se apresentar pessoalmente para você nessa noite também, em nome do Senhor Jesus. Ele não quer que você o conheça por uma foto de uma revista. Ele não quer que você o conheça pelas páginas amareladas de um velho livro chamado Bíblia Sagrada. Você pode e deve conhecê-lo a respeito dele neste livro, mas este Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer ter um encontro com você, Ele quer nesta noite ter um encontro com você, como Ele teve com Moisés, em nome do Senhor Jesus. Quarto lugar, Deus se revela a Moisés, Deus se apresenta a Moisés, depois de atrair Moisés para si, e depois das apresentações devidas, Deus não precisa que Moisés se apresente para ele, porque Deus conhece Moisés. Deus não precisa que você diga para ele quem você é, mas Deus quer dizer para você quem ele é. Deus quer se apresentar para você, e depois que Deus se apresenta para Moisés, querido, Deus, Ele não quer ser o youtuber mais famoso. Deus não quer se apresentar para você porque Ele quer aumentar o número de likes no Facebook. Deus não se apresenta para você porque Ele quer aumentar o número de seguidores. Deus se apresenta para você porque Ele ama você e porque Ele tem um propósito para a sua vida.
Deus se apresentou para Moisés porque ele amava Moisés e porque ele tinha uma missão para Moisés. Levante a sua mão direita e diga: Deus me ama. Deus me ama. E ele se revela a mim. Porque ele me ama. E ele quer ter uma intimidade comigo. Mas ele se revela a mim. Porque ele tem um propósito para a minha vida. Ele tem uma missão para mim. Amém? Deus tinha uma missão para Moisés. E ele tem uma missão para a sua vida. Êxodo 3:10. Êxodo capítulo 3, verso de número 10. Leia para mim esse texto. Foi projetado aí já? Êxodo 3, verso 10. Vamos ler? 1, 2, 3. Deus tem uma missão, Deus tinha uma missão para Moisés. Deus se revela a Moisés no meio do fogo, porque Deus é um fogo consumidor. E o fogo é combustível. E o fogo era o combustível de Deus. O próprio Espírito Santo queria arder no coração de Moisés, queria empoderar Moisés, para que Moisés, alguém medroso que estava fugindo no meio do deserto, voltasse e enfrentasse o homem mais poderoso da terra naquela época, a nação mais poderosa, o poderio bélico mais forte daquela época, nada mais nada menos do que Faraó, o rei do Egito. E Deus se revela a Moisés porque ele tem uma missão para Moisés. E Deus se revela a você porque ele tem uma missão para você. Mas eu quero dizer que a missão que Deus tinha para Moisés, qual que era? Qual era a missão de Deus para Moisés? Qual? Libertar o povo. Essa é uma missão muito pequena. A missão que Deus tinha para Moisés era trazer o povo ao Monte Horebe. Ali onde Deus havia tido um encontro com Moisés. Deus, ele diz: traga o meu povo, assim como eu olhei para você, eu me revelei face a face com você, eu quero me revelar face a face para o meu povo. Êxodo 19, verso de 1 a 4, nós já estamos caminhando para o final, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses, aqui Moisés já tinha ido, as 10 pragas já tinham acontecido, já haviam atravessado o Mar Vermelho, o povo já estava no deserto, a caminho da terra prometida. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Diga monte. Que monte foi esse? Diga Monte Horebe. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Diga: Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para... A intenção de Deus não era levar o povo de Deus para a terra prometida. A intenção de Deus não era levar o povo para o deserto. A intenção de Deus era trazer o povo para junto de si. Deus acende um fogo numa sarça. Esse fogo passa para o coração de Moisés, porque Deus queria que através deste fogo, esse fogo incendiasse uma nação inteira, para que uma nação inteira subisse o monte para se encontrar com o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Querido, quando você vê alguém queimando, quando você vê um pastor queimando, quando você vê uma mulher de Deus queimando, a intenção de Deus não é apenas queimar esse homem, essa mulher. Deus está chamando a sua atenção, porque Ele quer você perto dEle. Deus está atraindo você para o monte também. E Moisés sobe o monte.
Somente depois de uma profunda experiência com Deus, Moisés pode apresentar Deus para Israel. Não é apenas ensinar sobre Deus, mas é apresentar Deus. Deus não quer que Moisés chegue para Israel e diz: sentem todos aqui numa cadeira, nós vamos começar a escola bíblica do Sinai, escola bíblica dominical do Sinai. Sentem todos que eu vou explicar, repita comigo: Deus. E aí Moisés começa a ensinar, e ele fala o nome de Deus. É isso, porque Deus, Ele é um ser imutável, Deus é um ser infinito, Deus é um ser pessoal, Deus é um ser todo-poderoso. E aí começa a descrever Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Era isso que Deus queria que Moisés fizesse? Não. Deus queria que Moisés fizesse o seguinte: Moisés, eu quero te conhecer, face a face. Eu quero ser seu amigo, eu quero ter um tete a tete com você, e depois eu quero que você vá ao povo, e você brilhe no meio do povo, e traga o povo, e apresente o povo para mim, porque eu quero conhecer o povo face a face também. Querido, a mesma coisa que Deus queria para Moisés, Ele quer para nós. A mesma coisa que Deus queria para o povo de Israel, Deus quer para a sua vida. Deus trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer que você suba ao monte. Moisés subiu o monte, e Êxodo 19, verso 17 a 18, depois que Moisés subiu o monte, teve um encontro com Deus. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas ele ficou muito tempo. Aquele medo que ele tinha de Deus, daquele fogo, da voz de Deus, ele não tem mais. Você vê que agora, quando Deus se apresenta, é estarrecedora o panorama, né? Aquilo que se desenha, eu vou falar daqui a pouco, né? Às vezes você vê alguém tremendo, e você fala: meu Deus, o que é isso? Você fica assustado. Querido, eu quero que você imagine, eu não fiz um estudo para saber o tamanho do Monte Horebe, eu não fiz um estudo para saber, mas quando fala um monte, é um monte. A gente não tem monte aqui, a Tupã é uma região assim, que não tem muitos montes. Talvez o que mais se assemelha a um monte é aquele que a gente vai orar lá, que a gente demora 35, 40 minutos para subir aquele monte para orar. Mas os montes, né, aqueles que vão para o Rio de Janeiro, aqueles que foram para regiões onde tem montes, né? Eu fui uma vez para Vitória, fui tentar subir um monte, ali tem verdadeiros montes. E o que eu estava dizendo é que às vezes vem alguém aqui para frente e começa a tremer, e você fica assustado. Eu quero dizer para você, querido, que quando Deus desceu sobre o Monte Horebe, a Bíblia diz que o monte inteiro tremeu. Não foi Moisés que tremeu no monte. O monte, você imagina, querido, um monte, talvez 1000 metros de altura, aquele negócio colossal, pedras, árvores, né? Aquele negócio gigante, e você está na beirada daquele monte ali, de repente começa a chacoalhar, começa a balançar tudo, porque a presença de Deus chegou. E querido, você às vezes fica julgando, porque alguém vem aqui para frente e começa a se estribuchar e chacoalhar. Querido, se um monte, ele chacoalha quando Deus desce, o que alguém de carne e osso, como é que pode aguentar? Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos desintegrados na hora. Está o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando a Shekinah, a manifestação da glória, o poder de Deus vem sobre uma pessoa. Êxodo 19, 17 e 18 diz assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça. Não é só nós que gostamos de fumaça, não, Deus também gosta de fumaça. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Isso é algo estarrecedor.
Talvez a gente fale assim: não quiseram subir, ficaram no pé do monte. Quero ver a gente lá, Dino, se a gente ia subir. Quero ver. Moisés falou: não tem medo não. Mas Deus preparou Moisés com um foguinho lá, com uma sarça ardente. Mas quando o povo chegou, não teve preparação não. Foi direto no monte, balançando. Mas Deus queria que o povo subisse para ter um encontro face a face com Deus. Mas o povo não subiu, infelizmente. Pessoas que conhecem a Deus pessoalmente, somente essas pessoas podem apresentar Deus para a sua família. Pessoas que veem Deus face a face. Um homem que vê Deus face a face pode levar uma nação inteira à presença de Deus. E a gente vê na Bíblia homens que tiveram um encontro com o Espírito Santo e com Jesus. O carcereiro de Filipos crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lídia, a vendedora de púrpura, Atos 16, 14 a 15, ela e toda a sua casa, depois que ela se converte, o fogo de Deus vem sobre a sua vida e toda a sua casa é salva. Na casa dela começa uma célula, começa um culto, começa uma reunião de oração. André e Pedro, André conhece o Senhor, João 1, verso 41, e ele vai lá e fala para Pedro. Nós vemos também Filipe e Natanael. Filipe vai e fala para Natanael: achamos o Messias. E aí Natanael vai conhecer. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você, querido. Não adianta você querer apresentar Deus para a sua família se você não conhece Deus. Eu quero dizer para você, religião não vai tirar seu filho das drogas. Religião não vai salvar seu casamento. O que vai tirar seu filho das drogas, o que vai salvar o seu casamento, é esse Deus que faz estremecer um monte inteiro. Se Ele faz estremecer um monte inteiro, o que Ele não pode fazer na sua casa, na sua família, na sua vida, na vida do seu filho? Ele abala as estruturas da terra, os alicerces da terra. Ele pode abalar as suas estruturas e reconstruir uma estrutura nova. Não adianta você querer apresentar Deus se você mesmo não o conhece. Você se impressiona, querido, com pessoas tremendo. O nosso Deus faz estremecer montes. E esse poder quer vir sobre a sua vida nessa noite. Este fogo quer vir sobre a sua vida nesta noite. Quinto e último lugar para terminarmos. Moisés, ele manteve o fogo de Deus ardendo. Moisés, lá na sarça, ele tem um encontro com o fogo de Deus. O fogo de Deus é o fogo do Espírito Santo. E aí esse fogo vai aumentando, até que ele sobe o Monte Horebe, depois ele sobe o Monte Sinai. E aí, querido, tudo vai se incendiando. Tudo vai se incendiando. Deus quer fazer isso com você. Talvez com você Ele comece devagar, com um foguinho que vai te atrair. Você vem, talvez vai ser um foguinho que vai dar só um tremorzinho na mão. Mas se você continuar subindo um monte, daqui a pouco você vai estar tremendo inteiro. Mas Deus vai mudar o seu coração e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo do fogo de Deus, tenha medo do fogo do inferno. O fogo de Deus te livra do fogo do inferno. O fogo de Deus te livra de você perder a sua família, o seu casamento. Deixe Deus te atrair. Deus está fazendo pirotecnia para você, mas Ele não quer incendiar, não é arbusto. Deus não quer incendiar monte, porque o monte também começou a pegar fogo. Deus quer incendiar o seu coração. Deus está dizendo: eu consigo incendiar uma árvore, eu incendeio um monte que é de pedra, que é de rocha. Ele treme na minha presença, Ele incendeia na minha presença, e você na minha presença é uma geladeira. Foi você que eu criei a minha imagem, não foi o monte.
não foi a árvore, mas a árvore incendeia. Quando você vai orar no monte, um graveto incendeia. Deixe Deus incendiar o seu coração, porque é o seu coração que Ele quer incendiar, é a sua vida que Ele quer incendiar. Quando Moisés descia do monte, onde ele se encontrava com Deus, o seu rosto brilhava, ele se encontrava com o fogo que nunca dorme. O fogo é o símbolo da presença e do poder de Deus. Vamos ver o encontro de Moisés com o fogo, e a gente viu o encontro de Moisés com o fogo que nunca dorme. O fogo que nunca dorme. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, fica em pé, para você achar que eu estou terminando já. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, mas estou terminando mesmo. O Espírito Santo já pode começar a incendiar os corações. 2 Timóteo 1,6 diz assim: por essa razão, vamos ler juntos? 1, 2, 3, por essa. Glória a Deus. De novo. 1, 2, 3. Por essa razão, torna-me iluminando a chama do dom de Deus, que sai em você, mediante a imposição das minhas mãos. Duas coisas aqui nesse texto, até fugiu a voz. Duas coisas, querido. Primeiro, com quem que Paulo está falando? Diga: com um pastor, pastor. Paulo está falando com um pastor, com Timóteo, que era um pastor a essa altura. Querido, não fique aí todo melindroso, porque eu estou pregando essa mensagem para você. Não deixe o diabo colocar caraminholas na sua mente. Paulo fala para um pastor: aviva o dom de Deus, incendeia, pega fogo de novo. Querido, se Paulo precisou falar para um pastor, para ele acender o fogo de Deus de novo na sua vida, e querido, não ache estranho que eu esteja dizendo para você, não importa quem você seja, que você precisa reacender o fogo de Deus na sua vida. Eu preciso, dia a dia, reacender o fogo de Deus na minha vida. E hoje é o dia que Deus vai reacender o fogo dele na sua vida, em nome de Jesus. Moisés diz a mesma coisa em Levíticos capítulo 6. Fique em pé, permaneça em pé. Mateus 6, Levíticos 6, versos 12 a 13. Levíticos 6, de 12 a 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, diga toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Querido, aquele altar era símbolo do seu coração e do meu coração. O verdadeiro altar de onde Deus recebe a verdadeira oferta. É nesse altar do seu e do meu coração que o fogo tem que permanecer aceso, que o fogo não pode dormir. É ali. Mas como, pastor? Toda manhã acrescente lenha. Diga comigo: toda manhã acrescente lenha. TSD, tempo a sós com Deus. Toda manhã suba um monte como Moisés. Toda manhã a presença do Senhor. Toda manhã é lenha, combustível no fogo do seu altar, em nome de Jesus. Arrume o holocausto, oferta totalmente queimada. Ofereça algo para Deus todo dia. Em último lugar, queime a gordura das ofertas. Queime o seu melhor. Não dê resto para Deus. Deus quer o seu melhor.